É bem provável que durante ela você tenha visto esse meme. Mas você já se perguntou por que diabos o Chaves de Boina tá jogando futebol? Na verdade, essas cenas fazem parte do filme El Chanfle, que foi lançado em 1979 e é o único a conter todo mundo do elenco de Chaves, e que também é o famoso filme do Pelé. Mas como assim o Pelé aparece nesse filme? Calma que eu vou explicar melhor, porque nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme de futebol com o elenco de Chaves. Antes de falar sobre o filme em si, vamos falar de onde saiu a ideia para ele. A ideia surgiu no começo de 1978, quando a Televisa, que é o canal que passa Chaves e Chapolin, resolveu entrar para essa área do cinema, criando a Televicine, e foi dada a missão ao Roberto fazer um filme. E a ideia original é que esse filme fosse sobre o Chaves, só que o Roberto não curtiu muito essa ideia e veio com outra proposta, onde a trama seguiria um cara chamado El Chanfle, que é o roupeiro do time do América. Mas daqui a pouco nós vamos contar toda a história desse filme, porque agora eu quero falar sobre aquilo lá que eu falei no começo do vídeo. Se lembra sobre esse seu filme do Pelé? Você é o Pelé? Sou eu mesmo, em pessoa, entende? Eu digo isso porque lá no episódio Vamos ao Cinema, em vários momentos o Chaves fala que é melhor ir ver o filme do Pelé. Só que na versão original, a versão em espanhol, ele fala que era melhor ver o filme do El Chanfle. Ou seja, uma propaganda para esse filme que tinha acabado de lançar. E como esse filme nunca chegou aqui no Brasil, nunca foi dublado, fizeram essa adaptação. Não chegou no Brasil mais ou menos, porque lá em 2024 o SBT chegou a comprar os direitos de passar esse filme e iria disponibilizá-lo no seu novo streaming que eles estavam perto de lançar. Só que o streaming foi lançado e eles nunca mais falaram nada sobre esse filme. Mas agora vamos realmente falar sobre o que interessa. O filme é o Chanfle. O filme começa mostrando uma partida do América, onde o time está tomando um verdadeiro amasso da equipe adversária. E o treinador Reis, que aqui é interpretado pelo Ramon Valdez, que é o Seu Madruga, está quase passando mal de tanta emoção, bicho. Parece eu no jogo do Corinthians, quando começa aquele toque na defesa, sabe? Quando vai tocar pro Hugo Souza, eu fico que nem o Seu Madruga aí. E depois que o ataque do time adversário cessa, dá uma diminuída, e o treinador Reis senta no colo do Doutor Barriga. Na verdade, aqui nesse filme ele é chamado de Doutor Nagera, que é interpretado pelo Edgar Vivar, que é o Seu Barriga. Mas eu vou chamar de Doutor Barriga mesmo, porque é mais fácil. Uma coisa curiosa é que o Edgar Vivar realmente na vida real era doutor e conciliava com a carreira no teatro e em comerciais, até ficar fixo no programa do X-Pirito. Aí ele teve que largar essa outra profissão. Então, como eu ia dizendo, depois disso, mostra que a personagem da Florinda, a Terê, está assistindo ao jogo. Isso porque o seu marido é o El Chanfle, que é o roupeiro do time. Então, após isso, mostra o Valentino, que é o principal jogador do time e que é interpretado pelo Carlos Villagrán, indo para o ataque, quando o Chanfle entra bem na frente do treinador. E na hora que o treinador vai dar um esporro nele e para de prestar atenção no jogo, ele escuta um apito do juiz. E quando olha, o time adversário tá cobrando uma falta, tipo, teve alguma infração do time dele. Então ele começa a xingar o juiz, falando que não foi impedimento, coisa nenhuma. E o Chanfle fala pra ele que na verdade foi toque de mão. Só que ele quer muito reclamar e continua xingando o juiz de tudo que é nome. Gordão! E o árbitro acaba escutando isso e vai lá dar um cartão amarelo pra ele. Só que mesmo com o cartão amarelo, ele não para de xingar e continua xingando o juiz pelas costas. E o árbitro vai dar um cartão vermelho pra ele. Só que bem nessa hora, o treinador dá um migué e fala que foi o jogador ao lado que fez as ofensas, conseguindo assim convencer o árbitro a não dar aquele cartão vermelho. Só que na hora que ele vai guardar no bolso o cartão, ele acaba deixando cair no chão. E o Chanfle, que aqui nesse filme é mostrado como um cara muito honesto, vai lá vê o cartão e resolve entrar dentro de campo para devolver. Mas mesmo com as melhores das ideias, quando ele entra em campo e vai devolver o cartão, né? E até é engraçado que parece que ele tá dando um cartão vermelho pro juiz. O árbitro vê aquilo ali como uma tentativa de atrapalhar o jogo e dá um cartão vermelho pro pobre do El Chanfle. E é engraçado porque no momento que ele tá indo pro vestiário, tá indo embora, o Valentino marca um gol e ele volta rapidinho. Após marcar o gol, o Valentino vê uma moça loira ali e se engraça com ela. Ou seja, desde essa época o jogador vira profissional e aparece uma loira pra ele. Moça bonita. Moça bem feita.
Uma coisa curiosa também dessa cena é que durante todo o filme, os diálogos referem-se a ele como camisa 8. Só que nesse trecho em específico, ele tá com a camisa 9. Vai saber lá por quê. Pode ser que na hora tenha desgrudado um pedaço, aí virou tipo um 9. Ou eles esqueceram a camisa 8 e tiveram que improvisar ali. Mas uma coisa que não dá pra improvisar de jeito nenhum é o seu like. Então se você tá gostando do vídeo até agora, deixa o like, se inscreva no canal. E se aparecer o hype aí, você hypa pra mim, pra me ajudar se aparecer. E outra coisa também, temos o clube de membros, que tem 2 planos. Então se você quiser e puder, vire membro aí do canal. Voltando para o filme, depois do jogo, o treinador Reis vai lá dar uma cutucada no Valentino, porque ele perdeu 4 gols. Então o Valentino retruca falando que ele perdeu 4 gols, mas o que é importante é que eles ganharam. E na hora que o Valentino tá indo embora, o Chandler vê isso e corre atrás dele para pedir uma carona. Isso porque a casa do Chandler é caminho da casa do Valentino. E quando ele vai correr atrás para pedir carona, ele vai todo atrapalhado, ele bate o balde na cabeça de um jogador, troca o balde que ele tá segurando pela bolsa do doutor, e depois de toda essa confusão, ele finalmente consegue alcançar o Valentino, que tá perto de sair com seu carro, e pede uma carona, só que o Valentino fala que não vai ter como. E aí ele dá uma insistida, mas o Valentino continua falando que não tem como, não tem como, e quando ele olha pra dentro do carro, descobrimos o porquê dele não poder dar uma carona. No puedo, otro día con mucho. Oye, es que no veo la razón. Ya la vi. Você me trocou por causa de mulher! Você era o meu duo! Ao chegar em casa a pé, porque o Valentino não deu a carona pra ele, a Tere fala que a vizinha teve um bebê, o que deixa ele meio triste, ele dá pra perceber que ele ficou meio chateado. E depois disso, ele vai sentar na poltrona, e a poltrona não é que ela quebra, ela se abre inteira, parece um Lego o bagulho. E a sua esposa diz que pra economizar dinheiro, ela resolveu tentar arrumar por conta própria. E logo em seguida, mostra um sapato que ela comprou. Então o Chandler pensa a mesma coisa que todo mundo pensa. Como é que ela economizou aqui, mas está gastando dinheiro com um sapato? E ela diz que foi economia porque aquele sapato saiu de graça, já que a moça do caixa esqueceu de cobrar. O que, como eu disse anteriormente, o Chandler é muito honesto e fica bem bravo por a mulher dele não ter avisado a moça do caixa. Então na cena seguinte mostra eles lá no caixa indo pagar aquele sapato, né? Então a moça do caixa, que é interpretada pela Angeline Fernandes, agradece muito porque ela diz que o chefe já tinha falado que ia descontar do salário dela. E logo em seguida fala que não sabe como agradecer aquilo. E o Chandler diz é quando acontecer algo do tipo com ela fazer o mesmo que ele. Na cena seguinte, o Chandler resolve conversar com o presidente do time, que é chamado de Sr. Matucci, e que é interpretado pelo Ruben Aguirre, o professor Girafales, a respeito de um aumento de salário, né? Já que só pela poltrona ali que se desmonta, já dá pra ver que o dinheiro não tem muito. Então ele chega, tem uma secretária do time lá, que é interpretado pela Maria Antonieta de las Neves, a Chiquinha, e ela está vendo a foto do Valentino, então ela é apaixonada pelo Valentino aqui nesse filme. Então ela fala pro Chandler esperar, já que o presidente estava conversando com o Valentino. E aí mostra, né, que eles estavam conversando a respeito de um aumento de 20 mil pesos no salário. E o presidente diz que ninguém nunca recebeu esse tanto de aumento. E o Valentino responde que também ninguém nunca fez 32 gols nessa altura da temporada. E depois de ameaçar ir pro Real Madrid, ele finalmente consegue o aumento de salário. E o Chandler finalmente é autorizado a ir conversar com o presidente. Só que vamos supor assim que ele não tá prestando muita atenção no que o Chandler tá falando. Só que quando ele finalmente consegue, né, pedir o aumento de salário e a conversa parece estar fluindo, eles entram no assunto de filhos. E o Chandler diz que não tem nenhum filho, que às vezes não é pra ele, essas coisas do tipo. Só que dá pra claramente ver que ele ficou muito nervoso. E ele ficou tão nervoso com aquilo que ele acabou pegando sem querer o contrato novo do Valentino, que a secretária tinha trago, e rasgado, ou seja, acabou a chance dele receber aumento ali. Me ferrei, amigos. E pra piorar, na hora que ele vai tentar consertar as coisas, ele acaba destruindo toda a sala do presidente. Então não tem como ele receber aumento, né? Após isso, o Chandler tá lá trabalhando normalmente, quando ele é quase atropelado pelo Valentino. E o Chandler vai lá avisar o doutor que o Valentino chegou. Então o doutor fala pro Chandler que o presidente diz que ele não tem nenhum filho e pergunta se ele e a mulher dele já fizeram exames para ver o que pode ser. E o Chandler responde que não, porque tem medo da resposta. Tem medo de escutar que não pode ter filhos. Só que o doutor diz que os exames, da mesma forma que pode falar que eles não podem ter filhos, também pode mostrar alguma coisa que tá errada ali que pode ser consertada. O que dá uma animada nele. Só que aí ele diz que não tem dinheiro e tal, mas o doutor fala, deixa com o pai, eu ajudo. Ou seja, é muita barriga do senhor gentileza. Ai, senhor coração, o senhor tem uma barriga
barriga enorme. Então o Chamberlain, quando chega em casa, conta pra sua esposa e ela, tipo, se anima com a ideia, mas também fica perguntando assim, será que nós não estamos já velhos demais pra ser pai, pra ser mãe, essa coisa? E ele responde que não, porque ela tem 28 e ele tem 35, então eles são praticamente crianças ainda. Depois disso, dessa conversa, ele vai sentar na poltrona e ela desmonta de novo, né, porque ela tá quebrada. E ele decide que de alguma forma tem que mandar arrumar ela, porque não dá mais. Só que não tem dinheiro. Então a Teresa se lembra que o pai dela tinha uma arma ali que ela podia vender para ganhar um dinheiro. E aonde eles vão vender? Isso mesmo, no meio da rua, o que pode dar errado. Então eles avistam um possível comprador, que é o Paco, que é interpretado pelo Raul Chato Padilha, ou seja, o Jaiminho. Uma coisa curiosa é que nesse filme aqui é o único momento onde os intérpretes do Kiko e do Seu Madruga estão junto com o ator do Jaiminho. E aqui nesse filme é o único momento que eles atuaram juntos. Mas eu vou falar mais disso mais pra frente. Vamos continuar a história do filme aqui. E quando o Chamberlain vai lá vender a pistola pro cara, ele fica com tanto medo que entrega todos os seus pertences, achando que é um assalto. O coração chegou a bater. Então o Chamberlain vai lá conversar com a Tere, né, pra ver o que ele vai fazer, porque ele tá com as coisas do cara, e ela diz pra ele ir lá na casa do cara pra tentar explicar a situação. Então ele vai e simplesmente entra na casa do cara, ou seja, ele tinha acabado de ser assaltado, ele nem pra fechar a porta, não faz sentido isso pra mim. Só que quando ele entra na casa do Paco pra contar toda a história, pra se explicar, o cara fica com mais medo ainda, entrega mais coisa. E quando ele tá saindo da casa do Paco, o cara grita pra um policial que tá passando ali, que é interpretado pelo Horácio Gomes Bolani, que é o irmão do Roberto, e também é o Godines, que tem um ladrão. Então aquele policial vai correr atrás do Chamberlain, mas não consegue alcançar ele. E descobrimos nessa cena que a esposa do Paco é a moça lá do caixa, que o Chamberlain ajudou. Então quando ela vai lá falar com ele, o Paco promete vingança. Após isso, começa outra partida e o América entra com uma criança vestida, né, com o uniforme do time. E vendo isso, o Chamberlain se imagina com um filho seguindo os mesmos passos que ele, ou seja, também sendo um roupeiro ali, um assistente do clube, essas coisas. E logo após isso, o Valentino vai dar uma entrevista sobre o aumento de salário e o Chamberlain cola ali do lado pra aparecer na TV, vai lá saber por quê. E como ele aparece na TV, o Paco acaba reconhecendo ele e simplesmente taca uma garrafa de cerveja na tela da televisão. E antes de começar a partida em si, fica acordado que uma moça de cada time iria levar um buquê de flores pro capitão do time adversário. E a moça vai, entrega o buquê pro Valentino, dá um beijo na bochecha dele e acaba deixando a secretária com ciúmes. E nessa parte tem uma cena que eu acho muito engraçada. O Valentino pega aquele buquê de flores e leva lá pra secretária. E ela fica toda felizinha, achando que ele tá dando o buquê pra ela. E aí ela pergunta se, o buquê é pra mim? E ele responde, é meio difícil jogar segurando um buquê de flores. ¿Son para mí? Bueno, es que no es muy cómodo jugar con un ramo de flores en los brazos. E o jogo começa e o Valentino é acertado e fica lá caído no campo. Então o doutor e o Chamberlain entram lá pra cuidar dele. Mas como o Chamberlain é desastrado, ele acaba derrubando o doutor em cima do Valentino. Ou seja, se ele não tava machucado antes, agora ele tá. Me lembrou um vídeo que é muito engraçado, acho que é aqui do Brasil, que o maqueiro vai levantar o jogador, ele acaba caindo e sentando bem na cabeça do jogador. Acho muito engraçado, sério. E mesmo com o doutor Barriga caindo em cima dele, ele consegue continuar no jogo. E em um cruzamento, ele acaba se distraindo ali com aquela moça que levou flores pra ele. Só que, como eu disse, estava num cruzamento e a bola acabou acertando na cabeça dele e ele fez o gol mesmo sem estar prestando atenção. E o pior é que ele sai fazendo mó pose, como se tivesse feito um puta golaço. Eu sou o melhor. E com esse gol, o jogo fica 1-0 e falta apenas 5 minutos para acabar. E para garantir esse resultado, o treinador Reis manda o Chamberlain levar água para os jogadores. Só que sem esperar o jogo parar. Ou seja, é para atrasar o jogo. Só que o Chamberlain se recusa a ganhar o jogo roubado e não quer fazer isso de jeito nenhum. Então o treinador Reis começa a dar um sermão nele, falando que se o jogo empatar ali, ele vai ver. E adivinha o que aconteceu? O time adversário fez o gol e empatou o jogo. Então o Reis vai lá reclamar com o presidente sobre aquilo, sobre o Chamberlain ter desobedecido ele.
Em seguida, mostra que o El Chandler foi fazer compra ali com a sua esposa e na hora de abrir a porta do carro, ele acaba deixando as compras caírem no chão. Então a Tere vai ajudar e coloca as sacolas dela em cima de um carro ali do lado. Só que o dono daquele carro chega e dá partida com o carro. Vendo isso, o Chandler corre atrás do cara para tentar pegar as sacolas de volta. E quando ele tá ali correndo, ele acaba trombando, vocês nem imaginam com quem? Com o Paco, que reconhece e dá um soco nele e também por algum motivo joga uma melancia para ele segurar. Então ele grita para os policiais pegarem um bandido. E o Chandler novamente sai correndo e simplesmente consegue dar um olé tanto na polícia quanto no próprio Paco, que ao tentar pegar ele acaba caindo dentro ali de uma fonte. E quando os policiais chegam, ele tá ali nadando no raso, velho. E depois da fuga, o Chandler vai ao encontro com a sua esposa e fala para sair com o carro o mais rápido possível. Só que ela acaba dando ré e acertando um carro. E ao ver o estrago, ela diz para eles saírem logo correndo dali antes que o dono chegasse. Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Só que o Chandler recusa isso, né? E diz que vai até o mercado para tentar encontrar o dono daquele carro. Então ele vai, conversa com a moça do caixa e pede para ela falar no microfone ali para todo mundo o número da placa e achar o dono daquele carro. E quando ela começa a falar os números, ela percebe que o carro, na verdade, é o carro dela. Dueño del coche, placa 631 AC. 631 ACJ. Sí. Apenas ayer lo saqué del taller. E ao descobrir isso, o Paco não acredita que o Chandler vai consertar aquela batida. E ele não sabe ainda que é o Chandler. Ele sabe que alguém bateu, mas ele não sabe quem é. Só pra contextualizar na história. Após isso, o Chandler é chamado na sala do presidente e se anima achando que vai ganhar o aumento. Mas na verdade, o que ele vai ganhar é uma puxada de orelha por ter desobedecido o treinador. E mais uma vez, quando ele vai sair da sala, ele acaba quebrando tudo. Na cena seguinte, o Chandler tá esperando o doutor e sua esposa, né, concluir o exame. E quando finalmente termina e o doutor manda ela ir no dia seguinte no clube para descobrir os resultados dos exames, antes dele ir embora, a Tere oferece uma xícara de café para ele. E no momento que o doutor vai tomar o café, ele senta bem naquela poltrona que tá toda se desmontando. Só que ele não quebra só a poltrona, ele quebra o chão também e cai na casa de baixo, onde está a Dona Neves e o doutor Chapatin. E antes de saber o resultado do exame, a Tere resolve passar no mercado para fazer umas compras e aproveitar para pagar aquele prejuízo do carro. E enquanto tá lá, conversando com a moça do caixa, ela diz que seu marido tá a fim de comprar uma pistola. E a Tere vê ali a oportunidade de vender aquela arma lá que ela tem em casa. Então a moça vai na casa do Chandler, né, ver a pistola. Ó, mente comida, não pode? Vê a pistola arma, viu? Pistola arma. E gosta, fala que vai comprar, né? Chega até a pagar já. E a Tere, né, como vocês já perceberam, oferece um café pra ela também. E ela diz que seu marido tá ali do lado de fora, então a Tere manda ele entrar também pros dois tomarem um café. Então o Paco vai no banheiro e o Chandler chega bem na hora. E apesar dos dois estarem praticamente um do lado do outro, eles não se veem. Eu tô cego! Eu tô cego! Tô cego dos olhos! Então a moça do caixa vai mostrar a arma que ela comprou pro marido e ele simplesmente sai correndo de tanto medo. E ao descobrir isso, o Chandler se lembra de quando ele foi vender aquela pistola e um cara quase se cagou todo de medo, sem saber que ele estava falando exatamente da mesma pessoa. Yo una vez traté de vender esa pistola en la calle y hubiera visto el susto que le metía a un pobre diablo. Após isso, o Valentino tá passando ali de carro e vê uma moça e resolve cantar aquela moça. Só que ela é a Tere, que é a esposa do Chandler. Ou seja, o cara não deu carona pro amigo, quase atropelou o cara, ainda tentou pegar a mulher do cara, véio. Isso aí é o pior amigo que alguém pode ter. Beleza, cara. Maldito o homem que acredita no homem. Então a Tere aproveita para pedir uma carona para ir até o clube, já que ele também tá indo lá, só que ele para treinar e ela para descobrir o resultado dos exames. E ela vai até o doutor e quando ela chega lá, os exames mostram que ela está grávida, ou seja, tudo que ela queria. Então ela fica feliz, sai correndo, vai contar pro Chandler e fica mais feliz que ela e dá umas piruetas, sai chutando as bolas por tudo que é lado e dá o soquinho do Pelé pra cima, tá ligado? Após isso, começa uma parte musical da Florinda cantando, falando sobre o processo, né, de esperar uma criança. E quando acaba essa parte musical, mostra o Chandler chegando em casa e ela contando pra ele que ela tá sentindo ali algumas dores, já com um barrigão grande. E ele fica meio preocupado da criança nascer assim meio antes da hora, nascer prematura. Mas ela diz que não, porque essa criança não vai nascer antes da final do campeonato entre América e Atlético Espanhol, que hoje em dia é um Necaxa. Então mostra ela e a
secretária chegando para assistir em um jogo. E junto com elas está o Paco e a sua esposa. Só que ele está levando aquela pistola, ou seja, vai dar merda. O jogo começa e, como de costume, o Chandler entra novamente na frente do treinador. E lá na arquibancada, a moça do caixa e seu marido sentam exatamente do lado da Tere e a secretária. E a Tere começa a sentir ali algumas contrações. E lá em campo tem um pênalti para o América causado em cima do Valentino. E o doutor vai lá cuidar dele. E após isso, o treinador ali que vê o Valentino machucado fica se perguntando quem que ele vai colocar no lugar. Então o Chandler começa a imaginar o seu filho, o Chandler II, entrando naquela partida e destruindo. E é daí que sai aquela cena que virou meme. E aí tem gol de bike, tem gol de calcanhar, tem gol de tudo que é tipo. Após sair desse pensamento, desse sonho, o treinador manda ele lá ajudar o doutor a cuidar do Valentino. E quando eles estão levando o Valentino de maca, ele diz que não foi nada e que tá só metendo migué pro juiz da pênalti. Que ele é? Mentiroso! E vendo isso, o Chandler resolve ir lá conversar com o juiz para falar que não foi pênalti. Só que o juiz o ignora e ainda ameaça o expulsar caso ele continue ali no campo. E durante todo esse caos, o Paco acaba avistando ele. O Paco resolve de algum jeito ir atrás dele. E enquanto isso, as contrações da Tere ficam pior. E ela resolve chamar o doutor. E vendo isso, o doutor resolve levar ela até a enfermaria do estádio, que é realmente o estádio do América da vida real, o estádio Azteca. Até por isso a ambientação pra mim aqui é a melhor parte desse filme. Tem muitas cenas ali que eu não tenho certeza, mas eu acho que foram gravadas durante partidas reais mesmo. E as cenas que não são, porque os personagens ali estão no meio da arquibancada, também são muito bem ambientadas. Voltando aqui pro El Chandler, o doutor fala pra ele voltar pra partida, já que o segundo tempo estava perto de começar. E durante esse intervalo, o treinador Reis vai lá conversar com o Valentino pra perguntar pra ele se realmente foi pênalti, se não foi. E o Valentino dá a entender que não foi nada, que ele tava metendo migué. Então o jogador do time adversário vai até o treinador Reis e fala que nem tocou nele, mas que no segundo tempo ele vai ver. E é isso mesmo que acontece, porque ao voltar o segundo tempo, o cara dá uma cotovelada no Valentino que agora sim realmente machucou ele. O juiz expulsa o jogador adversário, só que novamente deixa o cartão cair. E o Chandler, vendo isso e se lembrando que o juiz tinha dito pra ele antes, resolve entrar dentro de campo e fazer caretas pro juiz. E é claro que ele é expulso, mas essa é realmente a intenção dele, já que ele queria ver o parto lá do seu filho. E quando ele tá chegando na enfermaria ali pra ver a sua esposa, ele tromba de novo com o Paco, que corre atrás dele e eles correm em direção ao campo. E quando eles estão ali correndo ali pra entrar pro campo, eles acabam encontrando o Valentino saindo de maca. E na hora que os maqueiros veem que o Paco tá armado, eles praticamente jogam o Valentino no chão. E essa cena é o único momento onde o ator do Kiko e o ator do Jaiminho aparecem assim no mesmo quadro. Eles não trocaram nenhum diálogo nem nada. Essa única cena onde eles estão no mesmo quadro, como eu disse. Continuando aqui a perseguição, o Chandler entra pra dentro de campo e chuta a bola bem na arma do Paco. Então ele aproveita pra sair correndo. Só que ele vai pra sala de enfermagem. Não sei se foi uma estratégia assim muito boa, mas acabou funcionando. Porque bem na hora que o Paco ia dar um tiro nele, o filho do Chandler acaba nascendo. E descobrimos que na verdade não é filho, é filha. Minha! Após tudo isso, o Chandler finalmente consegue explicar pro Paco que naquela hora ele não estava querendo roubar, e sim vender aquela pistola. Então a esposa do Paco dá uma chamada nele porque ele quase matou um cara que estava perto de ter um filho, e que foi muito honesto com ela. E a Tere responde que isso não ia acontecer, porque a arma nem funcionando tava. E novamente provando que é muito honesto, o Chandler vai lá devolver o dinheiro da arma. Na cena seguinte, eles estão comemorando ali o fato da criança ter nascido, e diz que a menina ali vai ser uma espécie de madrinha do clube, mascote, essas coisas. Além de dizer que aquela partida anterior acabou sendo cancelada por causa de toda a bagunça. Outra coisa que é dita nessa cena é que por ordem do treinador Reis, o Chandler não seria mais o assistente do clube, e sim treinador das equipes infantis. E quando o Chandler vai assinar o contrato para esse novo cargo dele, novamente ele acaba quebrando toda a sala. E o filme aqui tem um final que eu acho muito da hora, que é simplesmente o Chandler trombando com a palavra fim e destruindo ela. Minha opinião sobre esse filme é que ele é legal, só que ele é totalmente diferente do ritmo de Chaves e Chapolin, então ele é bem mais lento. Tem bem menos piadas do que no episódio, então se você for assistir com essa intenção, você vai acabar se decepcionando. Mas é um bom filme aí pra você... não tem nada pra assistir, vou colocar esse filme, é legalzinho. Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal. Se vocês assistiram esse filme, comentam aí se vocês gostam dele ou não. E é isso, valeu, falou e fui!